Olá, mamães! Muito bem-vindas à nossa segunda aula da Semana das Mamães Sem Dores. Hoje, dia 30/6, o tema da nossa aula é dor lombar, dor sacral e o famoso dor no nervo ciático. Como que eu vou saber essa diferenciação? Logo de cara, eu quero dizer para vocês que é muito importante que, assim que começarem a sentir algum incômodo, desconforto ou dor, é necessário procurar um fisioterapeuta pélvico de preferência, porque mesmo vocês sabendo as diferenças, estando gestante, nós temos alguns empecilhos, como o tamanho da barriga, por exemplo, que nos impossibilita de fazer algum diagnóstico, por exemplo, em casa, e nada melhor do que uma opinião fidedigna e certa de um profissional, no caso, um fisioterapeuta pélvico, ok? Então, vamos começar primeiro pela dor lombar. A lombar fica no final da nossa coluna, na parte mais baixa dela. Então, a coluna começa com a coluna cervical, a coluna torácica e logo embaixo começa a coluna lombar. Nós temos L1, L2, L3, L4 e L5, 5 vértebras da região lombar. Então, os dois testes que eu gosto muito de usar e que são fidedignos hoje pela ciência é o teste de Slump e o teste de Laseg. Por que eu preciso fazer esses testes? Quando você chegar no fisioterapeuta, por que é muito importante que esses testes sejam feitos? Para ver se a dor vem realmente da lombar e se tem ou não alguma raiz nervosa, algum nervo envolvido nessa dor. Então, a dor lombar, algumas vezes, quando temos, por exemplo, algum ponto gatilho, algum espasmo, pode ser que ela irradie, tá? Mas isso não é o mais comum. O mais comum é uma dor local, é você sentir um peso, um incômodo, sentir dor aos movimentos, certo? E normalmente um desses testes ele dá positivo e aí a gente tem certeza que precisa começar provavelmente o tratamento por essa região lombar. Agora vamos falar da dor sacral, que é a estrutura que vai embaixo da região lombar. Ela é também conhecida como uma articulação sacro-ilíaca, a junção da coluna com a nossa pelve, que é conhecida como os ossos do quadril. E por que sacro-ilíaca? Porque nós temos a coluna, então vamos retomar: cervical, torácica, lombar, sacro. O sacro fica no meio e ele é unido lateralmente com um ilíaco e outro ilíaco por ligamentos e tendões, fáscias, enfim. E essa junção forma a articulação sacro-ilíaca, que são os ossos do quadril, os ossos da pelve, aquele famoso desenho da pelve, né? Então é nessa região que nós temos as principais mudanças fisiológicas de músculos, de ossos, de ligamentos. O hormônio relaxina, por exemplo, ele serve para relaxar todas essas estruturas para fazer a preparação do parto normal, do parto natural, mesmo esse não sendo o meio escolhido por você. O seu corpo não sabe disso. Então, todas as estruturas vão se preparar sim para o parto normal. Então, essa articulação sacro-ilíaca, ela pode ter alguma disfunção que causa dor, incômodo ou desconforto. E às vezes, ela é confundida com uma dor lombar, por essas estruturas estarem muito próximas. Por isso que o profissional, o fisioterapeuta pélvico, ele precisa estar pronto para avaliar de forma correta essas estruturas. No caso
por exemplo, do sacro e da articulação sacro-ilíaca, nós temos alguns testes fidedignos que a ciência nos traz hoje, né? Como o teste de Patrick ou Fabry e o teste de Gaussen. Então, se algum desses testes derem positivo, a tendência é que a sua dor deriva dessa região e é por ali que a gente precisa começar. Lembrando que essa articulação, ela é muito envolvida com o hormônio da relaxina, que é por ali que o bebê vai descer, né? Então, na parte posterior, né, onde fica o sacro, onde é conhecida a articulação sacro-ilíaca, ela é mais estável, por isso ela tem um pouco menos de mobilidade. Mas a parte da frente, que fica um pouco embaixo do umbigo, entre o umbigo e o início da vagina, ali é conhecida como sínfise púbica, que é a junção desses ossos, íleo, isquios e pubis, que forma a sínfise púbica. As mulheres, elas podem sentir dor nessa região anterior também, por sofrer essas alterações fisiológicas que toda mamãe sofre, porque está se preparando para o parto. Então, é muito importante que o seu fisioterapeuta ele entenda essas principais diferenças para ter referências, para ter um norte de tratamento com você. Agora vamos para a famosa dor no nervo ciático, né? Por que esse nervo ele é tão mais sujeito à compressão, tão sujeito a dores, né? É um nervo que ele é mais calibroso. Então, ele está mais suscetível a ter compressões, por exemplo, musculares. Mas não significa que toda dor daquela região é o nervo ciático. O nervo ciático, ele tem origem no nosso plexo lombar, L4, L5, S1, S2 e S3. E nós precisamos conhecer o trajeto desse nervo. Ele começa saindo dessas raízes, passa pela parte posterior da coxa e dos glúteos, ou seja, na parte de trás, né, dos glúteos e da coxa, e chegando na parte do joelho, ele se bifurca em dois nervos. Provavelmente por isso que ele é mais calibroso também. Ele se bifurca em nervo fibular, que é um nervo mais lateral, e no nervo tibial, que é um nervo mais medial, mais para dentro do nosso corpo. Então, assim, quando a dor ela é do nervo ciático, ela precisa ter dor nesse trajeto. Se a dor não for nesse trajeto, é muito improvável que a dor seja derivada do nervo ciático, entende? Muitas vezes, o que acontece? Por um espasmo muscular, onde o músculo fica mais rígido e pode gerar compressões nas estruturas em volta, como, por exemplo, o músculo piriforme, que fica muito próximo desse caminho do nervo ciático, num espasmo dele, eu posso gerar uma compressão do nervo ciático. Mas eu não posso falar que o problema está no nervo ciático, e sim no espasmo muscular do meu músculo piriforme. E nisso serve para todos os outros músculos que passam em volta, tá bom? A parte dos glúteos, posteriores de coxa, tá? Em qualquer parte deste trajeto,
pode haver um espasmo muscular e pode haver uma compressão. Isso vai causar dor, desconforto, incômodo. O que eu quero dizer para vocês que é muito importante vocês saberem a diferença, né? De dor do nervo, de dor neural e de dor de músculo, dor muscular, é muito importante vocês saberem essa diferença. Uma dor neural, você precisa sentir formigamento, dormência, ou choque, ou perda de força. Numa dor muscular, o paciente ele vem para mim pontuando algumas coisas assim. Ai, Tati, eu tô sentindo uma ardência, eu tô sentindo uma queimação, eu tô sentindo um repuxamento. A dor costuma ser mais local, a dor costuma ser mais pontual, entende? Então, tem essas diferenças de características de dores. Então, mamães, o que eu quero dizer para vocês, essa região é uma região muito sagrada na nossa gestação, muito mesmo. E é ali que os hormônios mais atingem, mais agem, entende? Principalmente quando a gente fala em relaxamento pelo hormônio da relaxina. Então, os ligamentos, eles precisam relaxar, os ossos, eles precisam se abrir. E isso acontece de fato, né? Só que não é algo fisiológico, mas não é algo que está em uma mulher que não está gestante. Então, é natural que esses sintomas, esses desconfortos aconteçam numa gestante. E nós temos, como fisioterapeuta pélvica, diversas técnicas para ajudar nesses desconfortos. Ou a abolição mesmo desses desconfortos, dessas dores, ou pelo menos o alívio delas. Acupuntura, agulhamento a seco, exercícios específicos para gestantes, que muitas vezes elas podem até mesmo fazer em casa, ter uma mentoria, ter uma consultoria online. Então, nós temos recursos suficientes para todas as fases da gestação. E é muito importante que vocês saibam que essa região de coluna lombar, dor sacral e dor no púbis, dor no nervo ciático é comum. Não é normal, porque nenhuma dor é normal, mas é comum. E um profissional, um fisioterapeuta pélvico, está pronto para te ajudar em qualquer fase da sua gestação. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Anotem as suas dúvidas para a nossa última aula ao vivo, que eu estarei aqui para várias dúvidas e vários questionamentos de vocês. Um beijo grande!